Nunca senti um impacto tão forte. Foi como se um trovão tivesse explodido na minha perna. Depois, o silêncio. Um vazio absoluto. Quando voltei a mim, havia vultos indistintos à minha volta, vozes ansiosas, um burburinho confuso. Reconheci o emblema do meu equipamento, os gritos preocupados do meu treinador, a voz hesitante do árbitro a pedir ajuda. Alguém segurava a minha cabeça, repetindo: "Fica connosco, Bruno, não te mexas." Olhei para baixo e vi a minha perna numa posição que desafiava a lógica. Percebi logo. O jogo de exibição, a temporada, talvez até o meu futuro, tudo parecia perdido. Mas antes de chegar a este momento, preciso de contar como tudo começou. Quando soube que tinha sido transferido para o Sporting CP, quase não contive a emoção. Era a oportunidade da minha vida. Um jovem jogador de 21 anos, descoberto num clube modesto da segunda liga, chamado para a primeira liga. Parecia um sonho. Ainda me lembro do telefonema do meu agente. Ele disse, com um tom descontraído: "Bruno, arruma a mala, Lisboa está à tua espera." Cheguei à capital num dia quente de verão. O ar estava pesado, com um leve cheiro a rio e a cidade vibrante. Nada a ver com a minha vila no interior, onde todos se cumprimentavam na rua e o tempo parecia correr mais devagar. Em Lisboa, tudo era frenético, as pessoas, o trânsito, a vida. Mas eu estava preparado. Queria o relevado, o rugido das bancadas, a adrenalina. Queria conquistar o meu espaço. No primeiro dia no centro de treinos, os nervos quase me traíram. As instalações eram impressionantes, relevados impecáveis, balneários modernos, tudo perfeito. Os colegas de equipa estavam lá, a brincar, a trocar provocações, como se eu não existisse. Era esperado, o novato não chama a atenção. Aproximei-me, cumprimentei-os, esbocei um sorriso. Foi aí que conheci o Fábio. Um jogador experiente, na casa dos 30, médio defensivo, com um olhar que parecia ler-te a alma. Ele mediu-me de alto a baixo e disse, com um meio sorriso: "Então, és tu o rapaz vindo da terrinha. Espero que jogues melhor do que esse penteado." Todos riram, eu incluído. Ele deu-me uma palmada nas costas. "Bem-vindo, miúdo. Aqui é na boa, mas no campo é a doer." E o desafio começou logo. As primeiras semanas foram intensas. O treinador exigia tudo: treinos táticos, testes físicos, exercícios intermináveis. Chegava ao meu pequeno apartamento em Alvalade tão cansado que mal conseguia pensar. Parecia um recruta numa academia militar. Mas eu adorava. Queria mais. Aos poucos, fui mostrando o que valia. Marquei golos nos treinos, arrisquei jogadas. O treinador reparou. Os colegas mais velhos também. Em setembro, tive os meus primeiros minutos num jogo oficial. Entrei aos 75 minutos e fiz uma assistência decisiva. O estádio vibrou. O Fábio esperava-me à saída do balneário. Piscou-me o olho e disse: "Nada mal, miúdo. Agora é manter." E eu mantive. Jogo após jogo, ganhei minutos. Depois, marquei. Primeiro um golo, depois 2, 3. Ao fim de 2 meses, era titular na ala esquerda. Os adeptos começaram a gritar o meu nome. As crianças pediam-me autógrafos à saída do autocarro. Até me colocaram num cartaz do clube com a frase "O Relâmpago de Lisboa." Era surreal, vivia para aqueles momentos. Quando pisava o relevado, esquecia tudo, o cansaço, as dúvidas, até a solidão. Porque, sejamos honestos, Lisboa é incrível, mas pode ser distante. No meu apartamento em Alvalade, com vista para prédios cinzentos, sentia falta dos meus amigos e da minha família. Mas não o admitia. Queria ser forte. Os outros jogadores já tinham os seus grupos, os seus rituais. Os mais velhos saíam juntos, os mais novos ficavam à parte. Exceto o Fábio. Ele aparecia para me convidar para um café após os treinos. Fazia perguntas, testava-me. Às vezes, falava da sua carreira, das lesões, dos erros que cometeu. Eu absorvia tudo, aprendia com ele. Numa tarde, no balneário, ele disse-me: "Tens garra, Bruno. Mas o mais difícil não é chegar ao topo. É lá ficar." Olhei para ele, sem compreender totalmente. Estava no auge, sentia-me imparável. Mas estava enganado. Dezembro foi uma fase mágica. Marquei 6 golos em 4 jogos. O treinador colocou-me no coração da equipa. Confiavam em mim, eu era o centro das atenções. Os jornais falavam de mim. Corria até um rumor de que poderia ser convocado para a seleção sub-23. Era uma loucura. Mas o destino tinha outros planos.
Aquele jogo de exibição, marcado antes da pausa de inverno, era suposto ser tranquilo. Um treino leve, disfarçado de jogo. No balneário, estávamos descontraídos, a brincar. O treinador avisou: nada de exageros, rapazes. Vamos com calma. Todos riram. Mas então, aquele defesa, cujo nome já nem recordo. Vinha de um clube mais pequeno, queria mostrar serviço. Eu arranquei num contra-ataque, controlei a bola. Ele veio com tudo, uma entrada dura, desajeitada. Senti o impacto, ouvi um estalo, e depois o vazio. Agora, aqui estou, numa cama de hospital, com a perna cheia de placas e parafusos, a olhar para o teto, sem coragem para pensar no futuro. A temporada terminou. Talvez a minha carreira também. Mas o que eu ainda não sabia era que isto era apenas o início. Porque as semanas que se seguiram mudariam tudo, o meu caminho, as minhas amizades e, acima de tudo, quem eu sou. Os primeiros dias no hospital foram como um nevoeiro denso, um puzzle desordenado na minha cabeça. O meu corpo parecia alheio, e a minha mente vagueava algures, desconectada. Rostos desfocados passavam por mim, alguns com sorrisos forçados, outros com olhares de pena. Davam-me medicamentos, falavam comigo como se eu fosse uma criança frágil. Eu não respondia. Para quê? Sentia-me em pedaços. Passei por 2 cirurgias. A primeira, logo após o acidente, para estabilizar a fratura exposta. A segunda, 2 dias depois, para fixar placas e parafusos. Quando vi a minha perna, engessada, elevada, inchada como uma bola, mal a reconheci. As enfermeiras diziam que ia melhorar, que eu era jovem, forte, atleta. Mas ninguém se atrevia a dizer se eu voltaria a jogar. Nem uma palavra sobre isso. Fiquei naquele quarto 3 semanas. 3 semanas a olhar para o teto, a tentar ignorar a dor, a esperar que o gesso resistisse e que o médico desse algum sinal de esperança. Havia uma televisão que raramente ligava, uma bandeja de comida que mal tocava. As noites arrastavam-se. Os dias eram ainda mais longos. Sentia-me a definhar, como se os meus músculos se desvanecessem a cada hora. Até que ele chegou. Chamava-se Johan. Johan Santos. O fisioterapeuta do clube. Entrou no meu quarto com a confiança de quem entra em casa própria. Alto, cabelo curto e despenteado, barba rala, com mãos que pareciam feitas de ferro. Olhou para mim, arqueou uma sobrancelha e disse, sem rodeios: Olha, miúdo, não me faças perder tempo. Não respondi. Estava ocupado a avaliá-lo. Parecia saído de um filme, com aquele ar seguro, quase arrogante. Exatamente o tipo de pessoa que me irritava. Mas foi ele que me calhou. E ele vinha todos os dias. Todos os dias. Na primeira sessão, achei que não ia sobreviver. Ele não me dava tréguas. Vamos começar leve, disse ele. Mobilidade passiva. E antes que comeces a queixar-te, aviso já, a dor é tua amiga. Mostra que estás vivo. Pegou no meu pé e começou a movê-lo, milímetro a milímetro. Gritei. A dor era lancinante, como uma chama que subia até à anca. Isso dói. Estás louco ou quê? Protestei. Queres recuperar ou não? Retrucou ele, sem se abalar. E continuou. Sem hesitar, sem abrandar. Os dias seguintes foram iguais. Ele chegava, posicionava-me, trabalhava. Alongamentos, massagens, eletroestimulação, movimentos controlados. De manhã, temia a hora em que ele aparecia. À noite, as queimbras não me largavam. Mas, estranhamente, comecei a esperar por ele. Havia algo na sua presença, uma firmeza tranquila, que me ajudava a organizar os pensamentos. Ele falava pouco, mas quando falava, ia direto ao assunto. Numa sessão, enquanto eu fazia exercícios isométricos com um peso no tornozelo, desabafei que estava exausto, que talvez nunca mais voltasse a ser o mesmo. Ele parou, olhou-me nos olhos e disse: Sabes o que te está a magoar mais, Bruno? Não é a perna. É o medo de não seres quem eras. E sabes que mais? Tudo bem teres medo. Mas não tens direito a desistir. Não agora. Fiquei calado. Um nó formou-se na minha garganta. Não estava habituado a isto. As pessoas tentavam consolar-me, tratavam-me com pena. Ele não. Ele via-me como alguém capaz de se reerguer. Aos poucos, as sessões mudaram. Deixei de sentir dores tão intensas. Comecei a usar uma órtese, a fazer exercícios de pressão com as pernas, treinos de equilíbrio. Ao fim de 5 semanas, experimentei a bicicleta estática.
10 minutos no primeiro dia. Saí de lá encharcado, como se tivesse jogado 90 minutos. Mas os alongamentos, esses eram o meu pesadelo. Quando o Johan pegava na minha perna para a esticar com cuidado, quando pressionava os meus músculos para os relaxar, eu tinha vontade de gritar. Cada fibra do meu corpo resistia. Cerrava os dentes, resmungava. Ele limitava-se a sorrir de leve. Deixa-te ir, dizia ele, quase num murmúrio. Achas que controlas tudo, mas agora é o teu corpo que manda. Aceita. Respira. Demorei a entender. Mas, um dia, consegui. Respirei fundo. Deixei-me levar. E, sem aviso, as lágrimas caíram. Não era a dor. Era tudo o que tinha guardado desde o acidente. O Johan sentou-se ao meu lado. Passou-me uma garrafa de água e disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Podes perder o controlo. Mas depois continuas. Olhei para ele. Pela primeira vez desde o acidente, senti algo a reacender-se dentro de mim. O Johan não estava ali para ser simpático. Não estava ali para me mimar. Estava ali para me puxar do abismo. E, de alguma forma, estava a conseguir. Não só fisicamente. Comecei a recuperar a clareza. Voltei a ler, a ouvir música, a responder a mensagens. Até troquei um sorriso com uma enfermeira. E, todos os dias, quando o Johan entrava no quarto, eu endireitava-me um pouco mais, pronto para o próximo desafio. Não era fácil. Ele não era delicado. Mas estava lá. Sempre. E, no fundo, acho que precisava disso mais do que queria admitir. Sem dar por isso, comecei a confiar no Johan. Com a sua voz firme, os movimentos precisos e uma calma que quase inquietava, ele tornou-se parte do meu dia-a-dia, como um ritual essencial. Já não falávamos apenas da minha perna, do tornozelo ou da rigidez nos músculos. Conversávamos sobre tudo. Ele contava-me sobre a sua infância em Faro, no sul de Portugal, e eu partilhava histórias da minha vila perto de Coimbra. Ríamo-nos dos sotaques, das expressões que as nossas avós usavam. Ele falava do pai, um professor de história, e da mãe, que fazia doces caseiros. Eu contava-lhe sobre os meus domingos no campo da vila, onde aprendia a fazer malabarismos com uma tangerina. Às vezes, ele ficava um pouco depois das sessões. Sentava-se na beira da cama, comia uma barra de cereais enquanto eu fazia alongamentos por conta própria. Ligávamos o rádio, em volume baixo. Ele até me mostrou uma música antiga do António Variações. Eu brinquei com ele, a sério, Johan. Estou aqui a fazer agachamentos com Pátria Amada a tocar. Ele riu, um riso aberto, genuíno, que me tocou mais do que eu queria admitir. Numa noite, enquanto ele massajava a minha perna em silêncio, concentrado, deixei escapar uma pergunta, quase sem pensar. Tens alguém na tua vida? Ele ergueu os olhos, surpreso. As mãos pararam por um instante. Não, respondeu, seco. Não disse mais nada, mas o olhar dele carregava mais do que palavras. Senti o meu coração acelerar, talvez demais. Depois disso, mergulhei nos exercícios com uma determinação feroz. Cada movimento, cada repetição, eu queria fazer tudo perfeito. Não era só por mim. Era por ele. Queria provar que valia a pena, que era mais do que um paciente. Aguentava a dor dos alongamentos, contava os segundos, fazia as séries sem reclamar. Às vezes, olhava-o de relance. Ele sorria. E quando ele dizia bom trabalho ou estás a melhorar, eu sentia um orgulho quase infantil. Numa manhã, entre séries de exercícios de equilíbrio, ele agachou-se à minha frente, colocou a mão no meu joelho e disse: Acho que ainda vais voltar ao relvado. Eles não conseguiram tirar-te do jogo. As palavras acertaram-me como um raio. Tirar-te do jogo. Não reagi logo. Continuei os exercícios, mecânico, mas a frase ficou a ecoar na minha cabeça. À noite, deitado, repetia-a sem parar. Eles não conseguiram tirar-te do jogo. Quem eram eles? Foi então que pensei no Fábio. O Fábio, o meu primeiro apoio na equipa. Quase um mentor. Aquele que me recebeu com palmadas nas costas, piadas meio pesadas e conselhos de quem já viu muito. Mas, nos últimos meses, ele jogava cada vez menos. Eu estava a ocupar o lugar dele diretamente. Éramos concorrentes. Ele começou a ficar mais distante, mais frio. Eu não quis dar importância, achei que era só a pressão do campeonato. Peguei no telemóvel. Abri o perfil dele nas redes sociais e comecei a explorar. Fotos da equipa, de convívios, de treinos. Até que vi algo que me fez parar. Uma foto com aquele defesa.
O mesmo que me derrubou. Gonçalo Mendes, um jogador de um clube mais pequeno. Nunca tinha reparado nisso antes. Na foto, estavam lado a lado, abraçados, com sorrisos cúmplices. A legenda dizia, sempre na luta, meu irmão. Senti um arrepio. Talvez não fosse nada. Uma foto antiga, uma coincidência. Mas algo não batia certo. Porque aquele tipo, num jogo sem importância, ter-me atacado com tanta força, como se fosse pessoal. Procurei o vídeo do jogo no servidor interno do clube. Encontrei-o, meio tremido, mas claro o suficiente. Voltei a ver a jogada. A entrada, violenta, desleixada, desnecessária. E, momentos antes do impacto, pausei. Rebobinei. E vi. O defesa. Ele olha para o lado, para a linha lateral. Um aceno rápido, quase imperceptível. E avança, como se tivesse recebido um sinal. O meu coração disparou. Para quem ele olhou? Quem estava ali, naquele momento? Fiquei parado, a olhar para o ecrã. Podia ser uma coincidência. Um gesto sem importância. Mas a dúvida já se tinha instalado. E a dúvida é como uma fissura num vidro. Quando aparece, espalha-se. Nada fica firme. Nada parece seguro. Deitei-me, com as mãos atrás da cabeça, os olhos cravados no teto. O Yohan disse que eu ainda estava no jogo. Mas e se ele tivesse razão? E se alguém quisesse mesmo tirar-me do caminho? Já não sabia em quem confiar. Mas sabia que precisava de respostas. Era quase meia-noite. Sabia que o meu agente não apreciava chamadas a horas tardias, mas, naquela noite, isso não me demoveu. Bruno? Está tudo bem. O que aconteceu? Preciso de um favor. Algo confidencial. Ninguém pode saber. Estás a deixar-me nervoso. Conta-me o que se passa. Sentei-me na cama do hospital, com o olhar fixo na porta, como se esperasse uma invasão a qualquer momento. Relatei tudo, a foto nas redes sociais, o vídeo do jogo, o aceno subtil do defesa antes de me atingir, e a ligação suspeita com o Fábio. O meu agente escutou em silêncio. Quando terminei, soltou um suspiro pesado. Estás a sugerir que o Fábio orquestrou a tua lesão? Não tenho certezas. Mas, se for verdade, quero provas concretas, não suposições. Fez-se uma pausa demorada. Depois, ele respondeu, com um tom mais sério. Conheço um tipo. Um investigador privado, discreto, que trabalha com figuras públicas. Pode vigiar o Fábio, ver com quem se encontra, o que fala. Mas, Bruno, isto é um passo grande. Queres mesmo seguir em frente? Desliguei após um curto, resolve isso. Inspirei fundo, sentindo um peso no peito, como se estivesse à beira de um precipício. No dia seguinte, estava na sala de fisioterapia com o Yohan. Ele guiava-me num exercício de estabilidade, equilibrando-me numa plataforma instável. Os meus músculos protestavam, mas a minha mente estava distante, fixada nas palavras que ele dissera dias antes, ainda vais voltar ao relvado. Tive uma ideia. Após a sessão, enquanto ele organizava os equipamentos, chamei-o em voz baixa. Yohan, preciso de um favor. Não tem a ver com a fisioterapia. Ele virou-se, com um olhar curioso. Fala, estou a ouvir. Quero que espalhes que estou a recuperar rápido. Que em breve estarei de volta. Ele arqueou uma sobrancelha. Sabes que a recuperação não é tão rápida assim, Bruno. Eu sei, mas preciso que o digas. Cada um interpreta, em breve, como quiser. Ele observou-me por uns instantes, como se tentasse desvendar o meu plano. Depois, assentiu com a cabeça. Tudo bem. Eu trato disso. 2 dias depois, no centro de treinos, o Yohan passou pelo ginásio da equipa. Parou junto ao treinador e, num tom claro mas natural, disse para quem quisesse ouvir. O Bruno está a avançar bem. Se mantiver este ritmo, pode voltar mais cedo do que esperamos. Não mencionou prazos. Não precisava. 2 dias depois, o meu agente contactou-me. O investigador tinha seguido o Fábio até um café tranquilo no bairro Alto. Ele estava acompanhado, numa mesa reservada, a conversar durante horas. O investigador sentou-se por perto, pediu uma bebida e gravou tudo discretamente, usando a câmara frontal do telemóvel. Os rostos ao fundo eram visíveis, e as vozes, nítidas. Nessa noite, o investigador visitou-me. Era um homem discreto, de casaco escuro, com uma presença quase imperceptível. Ligou o telemóvel a uma pequena coluna e tocou a gravação. O Yohan disse hoje que o Bruno vai voltar em breve.
Como é que isso é possível? Tu tiraste-o do jogo. Não fiz o suficiente. Fiz o que pediste, Fábio. Não me culpes. O investigador pausou a gravação. O silêncio no quarto era opressivo. Senti os punhos cerrarem-se, a raiva a crescer, mas contive-me. É evidente, disse ele. Tu eras o alvo. Não foi um acidente. Podemos avançar com uma denúncia, abrir um processo, consultar um advogado desportivo. Com isto, podes exigir medidas do clube ou até uma investigação oficial. O Johan chegou pouco depois. Eu pedi-lhe para estar presente. Ele viu o vídeo, ouviu a gravação. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, olhou para mim. Tens coragem, Bruno. Não sei se é coragem, mas tenho o que é preciso para ir até ao fim. Ele sentou-se ao meu lado, com um olhar firme e solidário. Estou contigo. Não te largo. E eu sabia que ele estava a falar a sério. Naquele momento, ele era mais do que o meu fisioterapeuta. Era um aliado. Contra quem quer que fosse. Olhei o investigador nos olhos. Ele aguardava a minha decisão, sereno, profissional, pronto para agir. Assenti com a cabeça. Avance. Inicie o processo. Ele respondeu apenas com um entendido, guardou o telemóvel no bolso do casaco e saiu sem mais palavras. Fiquei ali, com o coração apertado, mas firme na minha escolha. Agora não havia volta atrás. O Fábio teria de responder pelos seus atos. Nos dias que se seguiram, o Johan intensificou as sessões de fisioterapia. Entramos numa fase decisiva, recuperar movimentos naturais. Comecei a correr, não no relevado, mas numa passadeira, com um arnês que me sustentava para proteger as articulações. Sentia-me como um boneco suspenso por fios. Na primeira tentativa de corrida, o meu coração batia mais forte do que as pernas. Não era a dor que me assustava, mas o medo de não ser capaz. De ser lento, desajeitado, frágil. O Johan observava-me em silêncio, até que esboçou um meio sorriso. Se aguentares 10 minutos, levo-te a jantar fora. Só nós os dois. Parei de imediato. A sério. Ouviste bem. Mas nem um segundo a menos, ou ficas a dever-me cafés durante um mês. A minha mente reagiu antes do corpo. De repente, queria vencer. Não só pela recuperação, não só pela carreira. Por ele. Por aquele jantar, por aquele momento que ainda não chamávamos de encontro. Cerrei os dentes e corri. 10 minutos, com os músculos em brasa e o fôlego curto. Mas consegui. Ele passou-me uma toalha, com um sorriso discreto. Boa. Prepara-te, hoje à noite saímos. E assim foi. Não era um restaurante sofisticado, nada de ostentação. Um tasco acolhedor num canto tranquilo de Alfama, com velas nas mesas, um copo de vinho tinto suave e fado ao fundo. Falámos de tudo, de futebol, claro, mas também dos filmes que adorávamos criticar, das memórias de infância, dos sonhos para o futuro. A certa altura, pousei o garfo e olhei nos olhos. Não vais ter problemas no clube por causa de nós, pois não? Ele ergueu uma sobrancelha, com um ar divertido. Problemas, Bruno? Sabes do que falo? A nossa ligação. Ele deixou o silêncio pairar por um momento, depois sorriu com suavidade. Temos uma ligação. Endireitei-me, meio atrapalhado. Gostava que tivéssemos. Ele bebeu um gole de vinho, pousou o copo e respondeu. Vou confirmar. Tecnicamente, não sou funcionário do clube. Sou contratado como consultor externo quando precisam. Mas tens razão, é algo a considerar com cuidado. Especialmente se quisermos seguir em frente. Assenti. Respeitei. O Johan era assim, íntegro, direto, correto. Mesmo aquele momento, tão especial, não foi totalmente descontraído. Quando o empregado trouxe a sobremesa, o Johan olhou para mim. Vamos dar uma volta depois. Uma caminhada leve. Faz bem à circulação. Nunca me dás descanso, pois não? Nunca, respondeu, com uma piscadela. Semanas depois, chegou o desfecho. O clube convocou o Fábio. Confrontaram-no com as provas, a gravação, o vídeo, tudo. Ele negou a princípio, mas perante a evidência, cedeu. Admitiu que pediu a um amigo de um clube menor para me pressionar no jogo. A expressão que usou foi dar-lhe um toque para o acalmar. Mas isso tornou-se numa entrada violenta. E agora ele enfrentava as consequências, exclusão imediata da equipa, suspensão administrativa e um processo disciplinar da federação.
O clube emitiu um comunicado breve, sem detalhes, mas claro o suficiente para mostrar que não tolerava traições. Alguns colegas vieram falar comigo depois. Até jogadores que eu julgava indiferentes me disseram: fizeste bem a expor isto. Obrigado. E eu voltei aos treinos. O Johan permanecia lá, firme no seu papel. Os nossos olhares eram diferentes agora. Mais leves, mas também mais profundos. Ele incentivava-me, apoiava-me, com uma ternura silenciosa que valia mais do que palavras. E eu corria, levantava pesos, progredia. Numa noite, após um treino intenso, saímos do ginásio lado a lado. Olhei para ele e disse, sem desviar o olhar: acho que estou feliz. Ele sorriu, sem responder. Mas estendeu a mão. E eu segurei-a, aprendi com tudo isto que a vida traz feridas que não escolhemos. Golpes que chegam sem aviso. Mas o que importa não é cair. É escolher levantar-se. Uma e outra vez. Por nós, por quem amamos. E, por vezes, pela verdade. Nunca desistas. Luta pela tua saúde. Luta pelo teu amor. E, acima de tudo, luta pela justiça. Porque há vitórias que valem mais do que um golo na final.